Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Minha amiga da TV Ara, meu amigo, nós estamos iniciando mais um programa da série Protagonista da História. O objetivo é trazer tudo o que é importante na semana, na história da Morada do Sol. E nós vamos começar a falar sobre algo que está irritando profundamente quem observa com o espírito da história. É o fechamento da APAE. Ora, isso não pode acontecer assim de afogadilho. Aliás, nem pode acontecer se houver um estudo maior. São anos de muita dedicação de pais, de amigos, de mães, daqueles que ostentam alguma deficiência. Eles precisam de um lugar especializado. Isso é inquestionável. Um lugar que possa oferecer aquele suporte eficaz para, num futuro, permitir que a criança frequente a escola regularmente. Isso merece estudos aprofundados e muita conversa, algumas ao pé do ouvido. A experiência dos que trabalham no segmento não pode, em hipótese alguma, ser desprezada. Com isso, nós estamos começando o programa de número 98, Protagonista da História. Num mergulho à história da Morada do Sol, Mário Joel Malara, respeitado advogado criminalista, que foi vereador, fala sobre a sua trajetória. Foi uma situação, quando eu nasci, muito difícil, praticamente logo depois da Segunda Guerra Mundial. O jornalista José A.C. Silva, o Zezinho, representa o imparcial. Ele que diariamente traz fatos que marcam a nossa história. O conhecido jornalista conta um pouco do desafio diário de se fazer um jornal. Então toda a família se dedicou ao jornal. A Associação Paulista de Cães Pastores Alemães vai para o chão, literalmente para o chão. Quem conhece a história fica frustrado com esse evento porque o terreno era do município, isto é, pertencia ao povo araraquarense. A Vila Xavier, este bairro, este distrito com milhares de pessoas, fica sem correio. Depois de 20 anos, o Correio simplesmente deixa de atender nesta casa de frente à Delegacia do Trabalho. Mas deixaram, ainda bem, um comunicado. O vereador Elias Chediek Neto fala do esforço para se resgatar o transporte ferroviário. Todo mundo sabe que as rodovias estão superlotadas, estressadas e causando acidentes fatais. A gente lamenta só a forma que se terminou as ferrovias nesse país, né? Um país continental, onde tem tudo para andar os trens como andavam antigamente, né? O médico Lineu Biasotti explica sobre a relação do frio com a pressão arterial. Isso é de grande valia neste período de frentes frias. Tem que estar atento à pressão arterial, que a incidência maior de derrame, hoje derrame principalmente, tem uma relação direta com o aumento da pressão. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. No último programa, nós tivemos a síntese dos protagonistas do mês. O professor Fernando Passos, da Uniara, José Alberto Santarelli, do Lar São Francisco, o deputado Edinho Silva, falando sobre a situação política de Araraquara, e João Batista Galhardo, delegado do primeiro cartório de registro de imóveis, quando o garoto limpou o chão de cartório, um belo exemplo para milhares de jovens. O deputado Massafera, que luta pelo resgate da ferrovia, apresentou a sua linha de raciocínio.
As mais da semana. O prefeito Marcelo e o deputado Massafera se reuniram nesta semana com o secretário estadual do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Estado, Rodrigo Garcia, a fim de apresentar um projeto de implantação do Centro de Inovação. Unimed Araraquara adota sistema de inteligência de negócios. O gestor Márcio Botelho sublinha que o sistema permite apresentar em tempo hábil respostas padronizadas, visando melhorar os resultados. Para o presidente da Unimed, o Dr. Luiz Roberto de Moura Neves, a rapidez e confiabilidade do sistema são bem-vindas para agilizar o atendimento aos clientes. O vice-prefeito Coca Ferraz mostra redução de acidentes no trânsito de Araraquara. Isto decorre de melhorias na mobilidade urbana. A fotografia da semana está no Jornal de Araraquara. Um olhar crítico e democrático. Para quem deseja o sucesso, a mensagem direta Moldifer Ferramentaria oferece para a cidade de Araraquara e região o que há de mais avançado em projetos, moldes para injeção do alumínio e peças em plástico, coquilhas diversas e dispositivos complexos. Nova visão para serviços de eletroerosão por penetração e corte a fio, com equipamentos de quarto eixo de altíssima precisão. Usinagem com moderna tecnologia de quinto eixo. Cote a sua necessidade através do e-mail da Moldifer. Feito esse orçamento com o maior critério. Páginas online. Vídeos. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Neste cantinho da saudade, a professora Eleiete Safiotti, titular da Unesp, com atividades também na USP, como titular da Sociologia. Seu primeiro trabalho, voltado aos trabalhadores da cana-de-açúcar, ganhou grande repercussão na década de 60, 70. Era esposa do professor de Química, o vereador, um dos mais bem votados de Araraquara, Valdemar Safiotti. Professora Eleiete deixou o nosso mundo, mas também deixou uma herança cultural das mais significativas e generosas. Professora, até qualquer dia. Logo após a mensagem do imparcial, Mário Joel Malara, advogado criminalista, conta um pouco de sua trajetória como vereador e como advogado. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Mário Malara, com o seu escritório focado na área criminal, informa sobre a sua caminhada. É uma família numerosa. Meu pai com a minha mãe tiveram 9 filhos. Foi uma situação, quando eu nasci, muito difícil, praticamente logo depois da Segunda Guerra Mundial. E meu pai era um comerciante de máquina de costura. Ele trabalhava com a chamada máquina de costura FAF, que era um produto alemão. E logo depois da guerra, esse produto acabou. E meu pai perdeu
a representatividade. Por essa razão, ele passou por momentos difíceis. Foi logo depois do meu nascimento. E evidentemente que nós tivemos uma infância, eu e todos os meus irmãos, muito difícil, muito esforço. A gente conseguiu fazer um curso ginasial no IEBA, um curso colegial no Colégio Duque de Caxias, e depois, com muita luta, com muito estudo, nós concluímos o curso de Direito na Faculdade de Direito de Bauru. E logo em seguida eu fiz um outro curso de superior, que é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porque eu gostaria de lecionar e consegui fazer isso por algum tempo na minha vida. Mas, posteriormente, as obrigações de natureza profissionais e políticas e esportivas me impediram de continuar a lecionar numa faculdade de Direito. E, evidentemente, hoje nós estamos aí como escritório de advocacia e tentando dar continuidade a uma carreira de muita alegria, que é uma de advogado criminalista. Do Torneio Interno Progresso, TIP, ao Dia das Mães, uma festa de aniversário, uma missa em ação de graças, passeando de bicicleta, na alegria de comemorarmos os 89 anos do colégio. No escritório de advocacia, Mário Malara é ladeado por familiares. Nesse escritório trabalham eu, meu filho Evandro, a minha filha Renata, o meu sobrinho Paulo, e nós estamos aí na perspectiva de contratar mais um ou dois profissionais para nos ajudar nessa missão de fazer com que o direito seja uma instituição sagrada dentro da nossa família. Eu, o Evandro e o Paulo, nós somos advogados criminalistas, quer dizer, preferencialmente criminalistas, mas estamos aí na expectativa, porque é aquele problema, né, Polés? Você começa com um escritório e você cria aí uma clientela muito grande, muito importante, muito substancial. E evidentemente que aqueles clientes que passam a ter confiança em você como advogado também têm outros problemas de natureza trabalhista, previdenciária, tributária. Então nós estamos tentando equipá-los no nosso escritório com áreas diferenciadas para poder atender a essa demanda. Logo após os fatos que marcaram a Semana de Araraquara, José Arce Silva, o conhecido e querido Zezinho, que é diretor do jornal O Imparcial, fala sobre a existência deste veículo histórico. 83 anos escrevendo a labuta de Araraquara. As mais da semana. O deputado Roberto Massafera coloca Distrito de Bueno de Andrada no calendário turístico do estado de São Paulo. Festivais do milho, pastel e caldo de cana serão atrativos para os turistas brasileiros. Araraquara participou da 3ª Conferência de Promoção da Igualdade Racial, realizada na capital bandeirante, com a coordenadora Alessandra de Cássia Laurindo e gerente do Centro Afro, Nelson Vicente Júnior. Alunos do Centro Educacional de Taquaritinga vieram aprender a fazer papel reciclado na Uniara, no curso de Biologia, representado pela professora Graziele Bevilacqua. Páginas online. Vídeos. Zezinho representa o jornal O Imparcial. Seu Antônio, o fundador, o seu pai, o Paulo Arce Silva, também de saudosa memória, e a mãe Cecília Pedro Antônio. A dona Cecília que continua aí lutando no dia a dia. Eles têm um olhar especial na passagem do bastão de comando. Então, você fez menção do meu avô, seu Antônio.
o fundador do jornal, que tem o busto ali na Rua 3. E a história dele é muito bonita. Ele se formou no colégio de padres, aprendeu vários idiomas, e o contato que ele teve com o jornal, primeiramente, ou melhor dizendo, o primeiro contato, ele foi correspondente de guerra nos grandes jornais de São Paulo, Estadão, Diário de São Paulo. Aí ele veio para Araraquara, começou a trabalhar no Popular, adquiriu o Popular, passou a ser proprietário do Popular, e na Revolução de 30, o Popular ficava ali do lado da Praça da Matriz e foi empastelado. Em 31, ele fundou o Imparcial. E naquela época, ele não usava máquina nem de escrever, né? Não usava nem as Hamiltons, né? Ele fazia o jornal letra por letra, ou seja, tipo a tipo, desde as letras menores, tudo no componidor, até os títulos maiores do jornal. E o papel era cortado a facão. Teve vezes... Era bem artesanal, né, Zezinho? Os jornais eram entregues nas fazendas com carroça. O Zezinho faz o que gosta, mas é um desafio de pai para filho. Ele sempre teve um trabalho paralelo, né, o Imparcial, né? O jornal nunca foi uma fonte de renda. Meu pai, ele gostava, né? Ele herdou do pai, ele tinha prazer de fazer jornal, tanto é que ele ajudou os jornais do interior do estado de São Paulo, do Brasil, né, através da DEJORE, que ele foi presidente. E praticamente todos os meus irmãos trabalharam no jornal. O Tadeu foi linotipista, hoje ele é proprietário da Folha de São Carlos, que vai estar aniversariando. E o meu irmão Toninho, que também faleceu de acidente, ele sempre trabalhou no jornal, acompanhava meu pai pelo Brasil inteiro, fora do Brasil. Então toda a família se dedicou ao jornal. E falando da minha mãe, ela é uma mulher de fibra, ela conseguiu superar a perda dos 2 filhos, e ela tem uma veia administrativa. Ela, no período que ela administrou o jornal, ela colocou as finanças em ordem. A minha mãe, desde os 7 meses de gestação, porque não foram 9. Você foi apressadinho. Já fui apressado. E a paciência que ela teve comigo durante a minha juventude e até hoje, e por tudo aquilo que ela fez, não só por mim, né, mas por toda a família, também pelo jornal, a luta, o amor dela também dedicado à cidade. A sede da Associação Paulista de Cães Pastores Alemães vai literalmente para o chão. Há muitos anos, essa entidade tinha o olhar do conhecido médico Eduardo Lawande. Aos poucos, no entanto, a associação perdeu espaço, até que, não se sabe quem, mas a última diretoria resolveu vender a sede. Tudo bem? Não. Nada bom. Claro que não está excelente, nem salutar, nem aceitável, porque a área de terra, num local privilegiado, arborizado, era da população de Araraquara. Os vereadores aprovaram a doação e depois não tiveram força ou vontade política de lutar para revertê-la ao patrimônio público. Isso é mais um capítulo lamentável que prejudica a cidade.
A associação terminou? Se terminou, devolve-se a terra para receber a unidade de saúde ou creche, mas vendê-la para quem e por quê? Isso teria que ser investigado pelos vereadores. Logo após fatos que marcaram a semana, falaremos sobre o fechamento do Correio da Vila Xavier. Elias Chediek, ele vai comentar o resgate ferroviário. As mais da semana. Mais de 40 mil pessoas estiveram no show de aniversário de Araraquara, 196 anos, de frente à Arena da Fonte. A promoção das rádios Cultura e Morada do Sol ganhou qualidade artística e muito aplauso. Nova diretoria da Beneficência Portuguesa procurou o prefeito araraquarense Marcelo Barbieri para ser inserida novamente como hospital referência no SUS. Pesquisa realizada pela Gota de Leite mostra a aprovação do atendimento prestado. Índice de satisfação das mulheres ultrapassa 90%. Uma boa notícia para a região de Araraquara é a ferramentaria Moldifer, fornecendo há mais de 4 décadas empresas sistemistas de grande porte. Adquiriu experiência e tecnologia em qualidade e sistemas de produção e controle. A ferramentaria Moldifer, em sua nova gestão, oferece para o mercado de Araraquara e região serviços e projetos de moldes para injeção de alumínio e plástico, execução dos mesmos entregando tryout e com relatório de aprovação, dispositivo de usinagem, estampos por mais complexos que forem, serviços de eletroerosão por penetração, serviços de eletroerosão a fio com tolerância milesimais e gravação em aço temperado. Cote com a Moldifer, que terá prazer em atender sem compromisso. Páginas online. Vídeos. Vila Xavier fica sem correio. Agora, uma pergunta: como pode um serviço tão importante, iniciado há 20 anos, simplesmente ser subtraído, inopinadamente tirado do povo? Fica o questionamento, porque um bairro inteiro fica alijado de ter agência pertinho de casa. Um comunicado, no entanto, foi bastante objetivo. Quem quiser a agência do Correio pode se dirigir à Avenida 36 ou Avenida Brasil, no centro. A população da Vila Xavier agradece o encaminhamento, mas por ser de direito, queria a continuidade do serviço. Por que parou? Parou por quê? Elias Chediek tem se esforçado, juntamente com o prefeito Marcelo, o deputado Massafera, deputado Edinho, para resgatar o transporte ferroviário. Ninguém ignora que a superlotação de veículos nas rodovias é um problema seríssimo. Me formei, fui para trabalhar na ferrovia, né, e passei minha vida trabalhando na ferrovia. Então foi a ferrovia que deu sustento para os meus filhos, me deu um embasamento técnico na parte ferroviária também muito grande, coisa que, né, você quase não vê na escola. A escola te ensina muito pouco sobre ferrovia. Então, mas a gente lamenta só a forma que se terminou as ferrovias nesse país, né? Um país continental, onde tem tudo para andar os trens como andavam antigamente, né? Só que parou no tempo e no espaço. A prioridade foi para o rodoviário e assim foi ao longo do tempo. E a gente precisaria resgatar não só a memória ferroviária, mas investimento cobrado do poder público, né? Investimento nessa área. Principalmente agora que o próprio governo do estado, né,
tira investimento em alguns polos, né, de metrô, de subúrbios e VLTs, veículo leve sobre trilhos, né, as grandes cidades aí como Santos, Campinas, Sorocaba, né, e a gente quer também discutir isso dentro de Araraquara, né. Nós temos aí um pátio ferroviário que vai ser extinto, né, vai ser erradicado o pátio em si, mas nada impede que a linha reta, vamos dizer, onde circulavam os trens, que a gente possa aproveitar para desafogar o trânsito de Araraquara, esse trânsito que está causando tantos acidentes, né, mortes inclusive, perda de tempo à população, a população é irritada porque não consegue, os ônibus não conseguem e não conseguem mesmo. Araraquara é uma cidade tão antiga, né, com ruas que eram construídas para carroça, para charretes, né? E hoje está com essa quantidade de carros, 135 mil veículos no centro da cidade, e a gente não vê outra solução a não se aproveitar essa área da ferrovia como transporte público. Aí sim, incentivar que o cidadão largue o seu veículo em casa, né? E vá trabalhar usando um veículo leve sobre trilho, enfim, um transporte ágil, confortável, seguro, né? Que incentiva ele a realmente largar o carro em casa. Após mais fatos que marcaram a semana de Araraquara, o Dr. Lineu Biasiotti fala da relação do frio com essas forças que estão chegando lá do sul e a pressão nossa arterial de cada dia. As mais da semana. O deputado Edinho Silva prestigia Gateball na Nipo Brasileira e deu a tacada inicial do torneio, já tradicional, para as cidades da região. O troféu entregue a Yutaka Hayashida, de 85 anos. O Niara participa da Feira de Educação Profissional de Lins, através dos setores de eventos e marketing da instituição. O deputado Edinho, em audiência com o seu amigo e ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defende a saúde da Santa Casa de Araraquara. Para o Edinho, o ministro Padilha foi o titular da saúde que mais investiu no Hospital Regional de Araraquara. Dr. Lineu Biasiotti, nesta época de variações climáticas, o corpo sente. E como sente? Qual a relação de mais frio e pressão arterial subindo? A procura para doenças cardiovasculares aumentam muito. A pressão arterial, entendeu? Aumenta muito. A dificuldade no controle da pressão é muito maior. Então isso nos preocupa bastante, porque o nosso número de pacientes de hipertensão é muito grande aqui em Araraquara. Eu diria que de 25% a 30% da população tem pressão alta. E é uma incidência que costuma aumentar muito e está me chamando muita atenção, inclusive nas mulheres, que não eram tão frequentes, e hoje é um número muito grande de mulheres com hipertensão arterial. E 60% da população que tem pressão alta não sabe que tem pressão alta. Olha que número grande. 60% é assintomático, 100% assintomático. Às vezes a pessoa de 20 por 12, 20 por 13 e não sabe que tem pressão alta. Então, primeiro cuidado, procurar o seu médico com mais frequência. E tomar muito cuidado com a alimentação, porque no inverno costuma-se ganhar peso e o peso tem uma relação direta com o aumento da pressão. Fora isso, entendeu? Os alimentos ricos em gorduras, geralmente no inverno, entendeu? Há o hábito de se comer mais alimentos ricos em gorduras, sabe? E nós sabemos muito bem que hoje o risco dos colesterol aumentado, do HDL baixo, do LDL alto, é extremamente prejudicial e aumenta a incidência grande de doença cardiovascular, sabe? Então todos esses cuidados devem ser tomados com muita frequência. E chamo a atenção, entendeu? Tem que estar atento à pressão arterial, que a incidência maior de derrame, hoje derrame principalmente, tem uma relação direta com o aumento da pressão. Todos os programas, 98 edições exibidas semanalmente pela TV Ara e a NET, podem ser vistos pelo site do Jornal de Araraquara. Este espaço nobre, ele é usado para abrir o leque de opções sociais, destacar exemplos concretos que possam motivar jovens, famílias que buscam um lugar ao sol, um alento a todos aqueles que desejam crescer com a bandeira de exemplos bem-sucedidos. Assim, no final deste programa,
nós queríamos agradecer. Agradecer a você, telespectadora, a você, telespectador, pela atenção, pelo carinho de acompanhar mais uma edição elaborada carinhosamente. E a gente queria, do fundo do coração, dizer que pretendemos continuar, porque nós estamos aqui prestando um serviço à história de Araraquara,